Certa vez, eles pediam para Deus mandar um libertador. Outra vez, eles pediam alguém para poder ajudá-los. Deus mandava, Deus preparava alguma pessoa para poder ajudar, orientar eles. Eles saíam da escravidão, eles saíam onde eles estavam e ficavam de boa, só louvando e agradecendo o nome do Senhor. Mas aí o tempo ia passando, eles iam se misturando com outras crenças, e aí eles voltavam de novo a adorar outros deuses e a serem escravos de novo. Esse povo hebreu, esse povo israelita, virava e mexia, eles estavam aprisionados por outras pessoas. Mas não é por aqui que eu quero chegar. Eu apenas estou contando esse texto para que os irmãos entendam da desobediência o que acontece. Se você é obediente, Deus está contigo. Mas se você passa a ser desobediente, Deus se afasta de ti. Aleluia. Muitas das vezes a gente pensa que está fazendo a coisa certa. Às vezes é a coisa certa para a gente, para a minha carne, para a sua carne, mas não é certa para Deus. Nós temos que vigiar nas coisas que a gente faz. Então esse versículo nos diz assim: então o anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Esse valor que a Bíblia fala aqui não é valor em real, em dólar, como hoje tem por aí os jogadores de futebol, né? Que cada um tem o seu valor, cada um tem o seu preço. Os jogadores de basquete, de golfe, cada um paga milhões de dólares para ter essa pessoa no time. Não, Deus não está preocupado com valor em dinheiro. Deus está preocupado por dentro de você. Deus está preocupado com o seu caráter. Deus está preocupado com a sua obediência, com o seu temor a Ele, com o seu amor, com a sua confiança e com a sua crença nele. Aleluia. Deus vê o valor do homem através disso. Quanto mais temor você tiver a Deus, quanto mais confiança você tiver a Deus, quanto melhor for o seu caráter, mais valor para Deus você tem. Aleluia. E Deus aqui, Ele via em Gideão esse valor. Ele não via valor financeiro, como hoje todo mundo quer ser aplaudido pelo seu valor. As pessoas vão jogar uma bola hoje, um time por aí, e ficam preocupadas: eu ganho milhões, eu ganho trilhões, pensando só em valor. Esse valor, meus irmãos, não leva ninguém para o céu. O que leva a gente para o céu é o valor que Deus vê, é o nosso interior, aquilo que nós somos por dentro. Aleluia, oh glória. Nós temos aí esse jogador de futebol que cada vez ele se enche mais de dinheiro e cada vez as pessoas mais aplaudem a eles. Nada disso aí interessa para Deus. E quando você passa a fazer parte dessa vida, você passa a perder um pouco de valor também. Porque a única pessoa em si vivo que nós devemos adorar é o nosso Deus. Tem pessoas que quando se fala em um artista, é o melhor que tem, vai lá, se ele for cantar em certo lugar, pega, sai daqui e vai para lá para ver o artista. Não vou em artista, eu vou em pastor. Se o pastor hoje renomado for pregar numa igreja, vai todo mundo para lá ouvir profecia, ouvir aquelas coisas que eles falam para lá, mas às vezes quando está chovendo um pouquinho, você não vê na casa do Senhor, porque não quer se molhar. Mas se lá cair um temporal, você está lá no meio. Aleluia. Oh glória. O único que nós temos que adorar em espírito e em verdade é o nosso Deus. Aleluia. O único que nós temos que dar valor em espírito é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu o sangue dele por mim e por você. Se você mandar um artista desse, se você mandar um jogador desse, se você mandar um pastor desse morrer por causa de você, ele não vai morrer. Mas Deus enviou o seu Filho amado na grandeza da tua santidade para poder descer esse mundo, para morrer por mim e por você. Nós temos que nos apegar a isso. Nós temos que nos apegar ao sacrifício de Cristo, porque Ele foi chutado, pisado por espírito, escarrado, esclarecido pelos meus pecados e pelos seus pecados. Aí você fala: irmão, olha, eu não estava lá, mas Ele sabia que ia chegar até aqui hoje. Ele já te comprou, Ele te pagou lá atrás pelo teu sangue de hoje. Aleluia.
Oh, glória. Aleluia. Durante toda a Bíblia, durante todo o nosso relato bíblico aqui, nós temos várias pessoas, aleluia, que foram obedientes a Deus. Pessoas que tinham caráter, pessoas que tinham humildade perante o Senhor, pessoas que não se rebaixavam e que não adoravam outros deuses e outras coisas, aleluia. E Deus era com eles. Porque quando você é com Deus, quando você confia nele, quando você crê nele, quando você faz por ele e para ele, ele está contigo. Eu digo, meus irmãos, não é você crer, não é você ser obediente, não é você amar a Deus esperando coisa em troca, não. Aleluia. Porque o principal já foi dado, o sangue do Filho dele por nós, já está pago. Nós temos que adorar Ele por esse motivo. O que vier depois disso aí, é Ele que vai acrescentar. Aleluia. Oh, glória. Nós temos Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. Jovens que foram levados cativos para a Babilônia. E Daniel. Jovens que foram levados cativos para a Babilônia. Que em momentos de fome ofereceram para eles manjares dos outros deuses. Imagine você com fome, a pessoa te ofereceu um banquete. Mas eles não se deixaram corromper. Passaram dias comendo só legumes, mesmo diante do que era oferecido a eles. Por quê? Porque eles tinham caráter, porque eles tinham amor a Deus. Eles estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro deles. Nós estamos nesse mundo, mas esse mundo não pode estar dentro de nós. Nós precisamos viver aqui, mas precisamos saber que tem um Deus vivo lá em cima, que é por mim e por você. Nós temos que saber que tem um Deus lá em cima, que enviou o único filho que ele tinha, para que morresse naquela cruz, carregando os pecados que não eram dele. Hoje aqui nenhum de nós aqui é capaz de fazer. Nenhum de nós aqui é capaz de enviar um filho nosso para o lugar que ele vai morrer. Só o amor de Deus por nós. Aleluia. Oh, glória. Aqueles homens confiavam tanto em Deus. E eles sabiam que Deus era com eles. Aleluia. Que o rei Nabucodonosor jogou eles dentro de uma fornalha. E saíram de lá ilesos, porque não adoraram outros deuses, não adoraram outras imagens, não adoraram outras pessoas. Aleluia. Infelizmente é comum hoje, vou cortar para a gente, vou até esquecer tudo, vou cortar para a gente. Às vezes a gente está numa igreja, num culto simples, um fogo descendo aqui, o irmão está pensando lá fora, pensando na rua, pensando não sei onde, não está ligado em Deus, e aí não recebe a sua bênção. Porque quando a gente passa aquela porta para dentro, a gente tem que ficar ligado no culto. Aí tem que ficar ligado que a gente está na casa do Senhor. Nós temos aqui que adorar a Ele, o Espírito de verdade. Aleluia. Mas o irmão vem para o culto, se cala, não dá uma glória. Ou o culto hoje foi chato, o culto hoje foi assim. Aleluia. Aí quando chega amanhã, aparece lá no Instagram, no Facebook, pastor fulano de tal, fala o número da identidade, do CPF, não sei o que, vai fazer um culto lá não sei aonde. Aí vai falar o irmão lá, vai falar a irmã, vai falar o jovem. Aleluia. Aí chega lá, pula, entra no manto, no reteté, dá glória a Deus, sai do chão, grita. O Deus que habita lá, habita aqui. Talvez daqui seja mais forte que o de lá. Porque o de lá, muitas das vezes, é a carne que está falando, meus irmãos. Nosso Deus, Ele é vivo. Aleluia. Muitas pessoas saem para poder adorar outros pastores por aí. Aleluia. E às vezes já de caso marcado lá, ele começa a falar um monte de coisas dos irmãos. Ou coisas selecionadas. Vocês nem citar aqui. Quem merece adoração nossa é o nosso Deus. Porque é Ele que vai estar contigo, é Ele que vai te dar providência, é Ele que te dá o ar que tu respira pela manhã, é Ele que te dá o pão de cada dia, é Ele que te cura, é Ele que te liberta, que te transforma, que te capacita, é o Deus nosso. É Ele que merece toda
de uma criança, mas a profecia melhor que tem é essa. Quer ouvir a palavra do Senhor? É aqui, ó. Quer ouvir a palavra do Senhor? Vai para o teu quarto, dobra o teu joelho, ora, pergunta para Deus, vai jejuar, vai consagrar, faz propósito com Deus, vai te responder. Aleluia. Que a gente tem, infelizmente, muitas pessoas aí que abusam das outras pessoas com profecias falsas. E a Bíblia nos diz que aquele que profetiza em nome de Deus e que não foi ele, no final vai ter que dar conta do que falou. Não sou eu que falo. Mas as pessoas acho que não chegaram nessa parte da Bíblia que fala isso, né? Porque quando ela chegar nessa parte, ela vai ter que prestar conta das profecias que ela falou que não foi Deus que mandou. Talvez ela se acerte um pouco. Aleluia. Oh glória. Nós temos Daniel, aleluia, que a fé dele em Deus era tão grande que ele foi jogado na cova dos leões. Aleluia. Foi abaixado um decreto que ninguém poderia adorar outro Deus se não fosse ao rei. Aleluia. Oh glória. Daniel não se intimidou. O único que ele adorava era o nosso Deus. E ele continuou fazendo essa oração de manhã, pelo meio-dia e pela tarde. Foi aonde pegaram ele, adorando ao Senhor. Aleluia. Oh glória. Jogaram ele na cova dos leões. Aleluia. Daniel não foi salvo pela oração que ele fez ali não, na hora de jogar ele. Daniel foi salvo pela vida de oração que ele tinha. Daniel foi salvo pelas orações que ele tinha feito. Aleluia. A oração é a chave da vitória. Se a gente quer vitória, nós temos que orar. Aleluia. A oração é uma conversa com Deus, é uma intimidade com Deus. Como é que você quer pedir algo para alguém se você não tem intimidade? Como que você vai pedir alguma coisa para alguém se você não tem intimidade? Aleluia. Converse com Deus mais. Agradeça a Ele por você ter levantado de manhã, por você ter respirado. Aleluia. Agradeça a Ele pelo alimento que chega à tua boca, pela água que você bebeu. Aleluia. A Bíblia nos diz que Tessalonicenses 5,17 para orar sem cessar. Aleluia. Mas esse orar sem cessar, meus irmãos, não é você ficar de joelho no chão 24 horas por dia, não. Porque Deus sabe que nós temos obrigações aqui embaixo. É o trabalho, é a escola, é o lugar que a gente tem que ir. Orar sem cessar é você conversar com Ele de Espírito aonde você está. Porque você pode estar no ponto de ônibus dando glória a Deus. Você pode estar dentro do Uber dando glória a Deus. Você pode estar dentro do ônibus dando glória a Deus. Você pode estar na caminhada dando glória a Deus. Você tem que lembrar de Deus não só quando as coisas estão boas, não, mas quando está ruim também. Aleluia. Oh glória. Aliás, você não pode dar glória a Deus quando as coisas estão ruins, mas quando as coisas estão bem. Você tem que ter uma conversa distante com Deus. Está no mercado empurrando o carrinho de compra, dá uma glória a Deus. Você está no mercado fazendo compra. Tu está tendo providência para poder manter a sua casa. Aleluia. Tu está na fila do banco pagando uma conta, dê glória a Deus, porque você conseguiu arrumar um dinheiro para pagar suas contas. Aleluia. Você está comprando um remédio, dê graças a Deus. Aleluia. Oh glória. Aleluia. É a constância em oração com Deus é que faz nos fazer a vitória. É a constância de oração e de conversa com Deus que Ele vai estar conosco. Aleluia. Porque a Bíblia nos diz que Saul era o rei de Israel. No começo, tudo que Deus mandava fazer, ele fazia. Depois ele começou a se afastar, não fazer mais a vontade de Deus. Deus mandava ele fazer uma coisa, ele não fazia. Ele mandava fazer outra coisa, ele não fazia. O que aconteceu? Deus se afastou dele. Aonde foi Deus que colocou Davi? Aleluia. Oh glória. Deus se afasta, meus irmãos. Se ele vê que a adoração que tem que ser para ele está em outro, ele vai se afastar de ti. Se ele vê que você está tendo mais compromissos com outros do que com ele, aleluia, ele vai se afastar de ti.
Aleluia. Oh glória. Aleluia. Nós temos Noé, que foi um homem, aleluia, que Deus mandou ele fazer uma arca no deserto, que ia ter um dilúvio lá. A confiança desse homem em Deus, a confiança dele em Deus. Aleluia. Ele fez a arca, todos zombavam dele, aleluia, só salvou ele e a família. Aleluia. Muitas das vezes nós estamos fazendo as coisas que Deus quer em nossa vida e as pessoas estão rindo, estão zombando. Olha lá o crente, olha lá isso, olha lá aquilo. Mas é assim, meus irmãos. Ser crente não é fácil. Ser crente é passar por uma prova diária todos os dias. Ser crente é ter a obrigação de vigiar aonde você está, o que você fala, o que você vê. Aleluia. Oh, glória. Jó foi o homem que Deus deu testemunho dele. Por causa de quê? Porque ele se desviava do mal. Aleluia. Jó era um homem temente a Deus, um homem que conversava com Deus, um homem que oferecia holocausto a Deus, pensando que os filhos tivessem pecado. Aleluia. Oh glória. Qual o testemunho que Deus dá aos irmãos? Qual o testemunho que Deus dá dos irmãos? Aleluia. Jó, passando por toda a dificuldade que nós sabemos na Bíblia, não blasfemou, não gritou, não resmungou contra o Senhor. Ao contrário daquele povo que saiu do Egito, que era uma viagem aí de 40 dias para chegar até a terra prometida, levou 40 anos, porque era um povo que reclamava, murmurava, resmungava, através da nossa vivência, através do que a gente fala, do que a gente vê, por onde a gente anda, o que a gente faz, porque Deus está conosco todo o tempo de olho, assim como Satanás também está todo o tempo de olho, esperando um buraco, uma brecha para fazer você errar, um buraco, uma brecha para te afastar da presença de Deus. Às vezes uma palavra errada do irmão para o outro, às vezes uma irmã faz um comentário da outra, não quero mais ficar nessa igreja, não quero mais ser daqui, me machucou, me magoou. Aleluia. É de Deus? Não. O inimigo viu a fraqueza de quem falou e de quem escutou. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Aleluia. Nós temos Davi, como nosso irmão falou. Realmente Davi cometeu vários pecados de uma vez só. Ele matou, ele adulterou. Aleluia. Oh glória. Deus o perdoou. E Davi foi chamado segundo o coração de Deus. Porque Deus não olhava Davi por fora, Deus olhava Davi por dentro. Ele se arrependeu verdadeiramente das coisas que ele fez. Aleluia. Deus, ele não vê, meus irmãos, se você está com um cordão de ouro, com um anel de ouro, com um sapatinho de marca, com um tênis de marca, Deus não vê isso. Deus vê o seu interior. Aleluia. Ele conhece você por dentro mais do que você, porque Ele sabe se você está, aleluia, se você vai continuar na casa dele ou se você vai sair. Deus sabe amanhã, depois da sua vida, e nós não sabemos, só Ele. Aleluia. Deus não está preocupado com lancha, com iate, com carro, com casa, com nada de bens materiais. Aleluia. Deus está preocupado com o seu interior, como que você é dentro da igreja e fora da igreja, o que você tem a oferecer dentro da igreja e fora da igreja, o seu caráter, o seu amor pelo irmão. Às vezes a gente passa na rua aí, está lá os mendigos, os pedintes, aí você com cego, surdo, mudo, coxo, aleijado, a gente vai passar pela rua de trás. Aleluia. Oh glória. Isso não é de Deus não. Deus não se agrada não. Aleluia.
Ah, mas eu não vou passar porque ele vai pedir alguma esmola, alguma coisa que eu quero dar. Não dê. Fala para ele do amor de Deus. Fala para ele que Deus pode tirar ele daquele lugar, se aprisionar ele dali. Fala para ele que Deus ama ele, que liberta, que transforma, que pode tirar ele, botar ele numa casa, uma família. Aleluia. Ofereça Jesus Cristo para ele. Amém. Quantas pessoas estão por aí, drogadas aí, ó, na rua? Aleluia. O pessoal ontem foi fazer um evangelismo aí, o pastor estava contando. Um rapaz super drogado na rua e pedindo oração. E às vezes quando eu vou a pé da minha casa, a gente pede oração na esquina. Às vezes quando eu paro meu carro na esquina, eles vêm e pedem oração. Eles têm sede de Jesus, não tem força. Cabe a nós, como ministro do Evangelho, pregar o Evangelho lá fora. Cabe a nós falar que Jesus Cristo muda, cura e transforma as vidas. Aleluia. Aleluia. Nós temos um homem na Bíblia chamado Elias. Aleluia. O homem que era usado por Deus, ele falava, acontecia. Ele falou que não ia chover durante 3 anos e meio e parou de chover. Ele clamava dentro do céu e o fogo descia. Mas no momento, aleluia, de fraqueza, ele foi para dentro de uma caverna. Deus não está chamando ninguém para ficar dentro de caverna, não, meu irmão. Deus quer todo mundo aí guerreando, falando do amor, da glória, da graça dele. E quer todo mundo aí na rua e falando que ele cura, salva o mundo e transforma. Deus não quer ninguém escondido, não. Oh, glória. Aleluia. Deus era com ele. Aleluia. E muito. Porque Elias foi levado em vida para os céus. Mesmo apesar da dificuldade dele, ele não abandonou Deus, ele não caiu em outras coisas. Aleluia. A fé dele continuou permanente no Senhor. Ele não adorava outros deuses. Aleluia. Não adorava nada a não ser Deus. Oh, glória. Aleluia. Nós temos lá em Atos, agora vai doer, só para encerrar. Nós temos lá em Atos 5, do 1 ao 11, nos fala de Ananias e Safira, aleluia, que fizeram o propósito de vender algo e dar para a casa do Senhor, aleluia, e não deram, e Deus levou eles. Prometam para Deus aquilo que vocês podem fazer, não aquilo para aparecer do povo. Aleluia. Prometa para Deus aquilo que te cabe. Meu Deus, eu vou orar aqui 50 dias de joelho todo dia do seu horário. Se você pode fazer, você faça. Ele tem intimidade com Deus. Ah, meu Deus, eu vou fazer que faça. Mas nunca faça como Ananias e Safira, que prometeram algo para Deus e não cumpriram. Aleluia. O que é de Deus é de Deus. Você é de Deus, eu sou de Deus, nós somos de Deus. Aleluia. Mas Ele também abandona nós. Se nós errarmos nele, Ele abandona nós. Amém? Irmãos, Deus possa falar melhor o coração de vocês para a oportunidade.